E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje eu vou contar mais uma daquelas histórias, aqueles causos que aconteceram comigo viajando pelo mundo, seja porque eu falava a língua, porque eu não falava a língua, ou com outro motivo cultural. Mas antes disso, o nosso jabazinho aqui, que é a Alura Língua, né? Que como vocês já sabem é o braço da Alura Cursos Online de Tecnologia para quem quer aprender inglês. E eu com muito orgulho ajudei a desenvolver a Alura Língua, e lá tem os métodos que eu utilizo e outros poliglotas utilizam para aprender idiomas, né? Então podem ter certeza que foi uma coisa muito bem pensada e você vai poder estudar inglês no seu ritmo. Então é só chegar lá em www.aluralingua.com.br e começar a estudar inglês hoje mesmo. Mas voltando aqui pro vídeo, bom, esse caos aqui na verdade ele aconteceu no dia 31 de dezembro de 2008, no ano novo mesmo, que eu estava em Nova York. Eu fui para os Estados Unidos para fazer um programa de Work and Travel. Para quem não conhece, é tipo um programa de intercâmbio que você vai nas férias da faculdade mesmo, para fora por 2, 3 meses, para ficar lá trabalhando, ganhando dinheirinho e praticando seu inglês na vida real, mais ou menos. Porque não é uma escola, você vai para o trabalho, você vai trabalhar num lugar normal, falando com americanos no dia a dia e tudo mais. Só que tem um porém, que eu fui bem na época da crise, né? Então final de 2008, começo de 2009, então a gente chegou lá, eu e os outros brasileiros, e não tinha nosso emprego mais, teve que arrumar um outro, que o dono do hotel colocou a gente lá. Mas enfim, isso é uma história para um outro vídeo. Por hoje eu vou ficar só aqui mesmo, no dia 31 de dezembro de 2008, que foi quando a gente chegou em Nova York. A gente pegou o voo do Brasil no dia 30, chegou lá dia 31 de dezembro, de manhã mais ou menos, ali mais umas 11 da manhã, eu acredito. E aí a gente tinha o dia inteiro pela frente, o dia de ano novo, então tava uma loucura na cidade. Policial, acho que eu nunca vi tanto policial na minha vida. No metrô, assim, hordas de policiais entrando, saindo, bloqueando as ruas ali perto do centro do Times Square. Porque lá o Ano Novo em Nova York, ele acontece, ele é mais ou menos como o Réveillon na Paulista, assim, que você vai ali na Times Square, e aí fica o pessoal amontoado ali, meio que junto, e aí no final, quando dá meia-noite, tem um prédio lá que tem uma bola em cima, aí a bola ela desce do prédio, aí começam os fogos e tudo mais, música, mas é por aí, não tem grandes coisas assim que acontecem, né? Meio chatinho na verdade, só que enfim. E a gente tava lá, né, em Nova York, a gente queria ver alguns pontos turísticos, como eu, e a gente falou, vamos ver como é que funciona pra gente assistir o Ano Novo lá numa das primeiras fileiras e tudo mais. Só que aí eles falaram que pra você ficar num lugar bom ali na primeira ou na segunda rua, perto da Times Square, você tem que chegar umas 2, 3 da tarde e ficar lá o dia inteiro até a meia-noite. Porque os policiais, conforme vai chegando mais gente, chega um número determinado de pessoas, eles vão bloqueando as ruas perpendiculares e você não consegue mais nem entrar, não consegue nem passar naquela rua, tem uma barricada ali. Você tem que dar uma volta por trás, entrar na rua de trás. Então se você chega umas 9, 10 da noite, você tem que dar a volta lá no fundo, quando você não vai ver nada no final. Você vai ficar tão longe do prédio, tão longe de tudo, que você não vai ver nada, vai ser só um amontoado de gente. E aí a gente falou, deixa quieto, né? Porque a gente não vai ficar aqui das 3 até a meia-noite, que você não pode sair pra mijar, não pode, tem que levar comida, isso é uma loucura. A gente falou, deixa quieto, vamos pra um bar, fica tomando cerveja. Isso aí já era umas 3, 4 da tarde, então a gente falou, vamos achar um bar. Só que lá nos Estados Unidos tem uma outra coisa que muita gente já sabe, que vocês já viram nos filmes, que você só pode beber depois dos 21 anos de idade. E como eu falei, isso aí foi no final de 2008, então eu tinha só 20 anos. Então a gente chegava no bar, eles pediam uma identidade. Você tem 20, você não pode entrar. Recusado. Batia com a porta na cara literalmente. E aí a gente foi uns 4, 5 bares, assim, andando um atrás do outro, tentando entrar. Eles não deixavam nem eu entrar no bar, porque eu não tinha 21 anos. Até que finalmente, depois de um tempo, a gente achou um bar que eles não pediram a identidade. Só falar, entra aí, beleza. E, maravilha, pelo menos achamos um bar, vamos ficar aqui até o final do dia, né? Mas enfim, a gente tava lá no bar, sentado, e como era ano novo, né? A gente tava com a camisa do Brasil, eu e meu amigo, porque eu fui lá pra trabalhar com mais 2 brasileiros, só que um ia direto e o outro eu conheci no avião. Então eu conheci, prazer Fabrício, prazer, não vou falar o nome dele aqui, mas prazer João, sei lá, pra não dar problema. A gente se conheceu no aeroporto, indo pra Nova York, e a gente ficou andando junto lá em Nova York. E a gente foi junto pra esse bar, os dois com a camisa do Brasil. Eu tava com uma bandeira do Brasil aqui na jaqueta, né? E o pessoal na rua, Brasil, tava todo mundo bem simpático, assim. E isso foi ali no bar também. Foi uma das coisas que mudou a minha percepção sobre americanos, né? Porque no Brasil a gente fala, americano, se acha, não sei o quê. Só que, na verdade, não, assim. Todos os americanos que eu conheci lá me trataram super bem, eles são muito simpáticos, muito prestativos, então foi realmente bom. E aí no bar foi bem legal por causa disso também, né? Porque aí os velhinhos viram que a gente tava com a bandeira do Brasil, não só velhinhos, pessoas da nossa idade também, perguntavam, vocês são do Brasil, o que vocês estão fazendo aqui e tal? Passando futebol americano na TV, tomando uma cerveja, pegando um petisco. Todo mundo no bar meio que começou a trocar ideia uma hora, conversar. Então foi bem legal.
E aí, em determinado momento aqui, que é o foco da história, na verdade, a gente viu uma mesa ali que tinha um pessoal com uns terninhos, assim, meio estranho, azul marinho. A gente foi lá e eles chamaram a gente, né, tá todo mundo meio que conversando ali no bar. E eles falaram, chega aí, vamos tomar junto. A gente começou a conversar, eles falaram, não, porque a gente é da Marinha Americana e a gente só tá aqui em Nova York pra passar o ano novo, que amanhã a gente vai partir pra um outro lugar com a Marinha, mas a gente queria passar aqui. E aí começamos a conversar ali com eles, tomar cerveja, conversar com o resto do pessoal do bar também. E tudo isso aconteceu por quê? Porque a gente já falava inglês, pelo menos no nível ali, a gente não era fluente, nem nada, nem eu, nem o meu amigo, mas a gente já falava no nível pelo menos pré-intermediário, então a gente já conseguia trocar uma ideia, a gente já conseguia ter uma conversa um pouco mais legal, porque senão se a gente falasse só português ou muito básico de inglês, seria só um hi, thank you, né? Aquela coisa ia ficar só a gente conversando entre si. Que não é legal, né? Você tá fora do país, você quer conhecer a cultura, quer conhecer pessoas e tudo mais. E isso que foi legal, porque a gente já falava nesse nível mais para intermediário, a gente conheceu eles conversando, e o que foi o que aconteceu? Quando deu mais ou menos umas 11h40, 11h45 da noite, eles falaram, vocês querem ver o Ano Novo lá da Times Square? A gente falou, a gente até que queria antes, só que falaram que tinha que entrar às 3 da tarde para ficar até meia-noite, e se for agora, você vai lá no final, que você não vai ver nada. Então a gente falou que não valia a pena. Eles, relaxa, vem com a gente. Fomos lá atrás deles andando assim, fomos até a primeira rua, né? Aquela que fica bem na frente do prédio. E eles foram andando assim, uma hora chegou na barricada de policiais, como eu falei antes, porque eles fechavam a rua. Chegando na barricada, eles mostraram lá o cara crachá, falaram, não, a gente é da Marinha, e os policiais, não, tudo bem, pode passar, porque lá eles têm esse negócio de respeito com o exército, com a Marinha, que estão defendendo o país e tudo mais. E falaram, esses aqui são nossos amigos da Marinha Brasileira, que estão aqui nos visitando nos Estados Unidos. Eles, não, tudo bem, pode passar. Então a gente passou e foi lá junto com os caras da Marinha Americana e ficamos lá na primeira fila esperando, vimos o Ano Novo em Nova York, vimos essa bola descer, que foi uma experiência bem diferente, assim, bem legal. Assim, o Ano Novo em Nova York é chato, na verdade, porque é frio, tava menos 15 graus lá fora. Eu com uma jaqueta, mesmo com jaquetão, tava morrendo, não aguentava mais ficar lá fora. E o pessoal, eles ficam lá, vê o negócio da queda de fogos e depois volta pra casa, porque tá frio e todo mundo quer ir embora, que vai tomar num bar, tomar uma cerveja, vai num clube. Mas é por causa do frio, não é uma experiência legal, não é uma experiência agradável que nem no Brasil. Você tá na praia, tá quente, de camiseta, vai no mar e tudo mais. Mas foi algo diferente que nunca teria acontecido se eu não tivesse ido lá e se eu não falasse já inglês no nível que tivesse conhecido. E também por causa da sorte que eu conheci esses caras da Marinha que nos levaram lá na primeira fileira. Mas acontece, né? Sorte acontece às vezes. Mas enfim, esse é o ponto da história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comente aí embaixo, deem um like. E eu posso contar mais histórias desse tipo aqui que aconteceram comigo ao redor do mundo. Então beleza, galera. Até a próxima. Falou, valeu.